Boa tarde a todos os ouvintes, nesta tarde gloriosa em que Deus, nosso Pai, nos dá a oportunidade de estarmos em Sua presença. É maravilhoso poder, nesse momento, buscar a palavra do Senhor e dizer a você, irmão, amigo, filhos de Deus. Eu estava falando com o Senhor e Ele me deu essa instrução, essa direção. Em Mateus 6 ou 7, Jesus, no Sermão da Montanha, ele estava instruindo aos seus discípulos como eles deviam orar. E essa oração que Jesus instruiu, ela é universal, ela é mundial, para todo ser humano. Orar, esta oração, é estar dando a oportunidade para que Deus venha reinar sobre nós. Em toda a terra se ouve esta oração. E Jesus disse a eles, em Mateus 6, 7, e quando vocês orar, não use de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário, o que vos é necessário, antes de vós pedir. E aqui Jesus, ele está esclarecendo, olha, o Pai, nosso Deus eterno, ele sabe o que nós precisamos. Ele conhece as nossas necessidades. Então, nesse momento, Jesus fala assim com eles. Portanto, vocês orarás assim: Pai nosso que estais nos céus. Quando Jesus disse essa palavra, eu entendo que ele estava colocando Deus como nosso Pai acima de todas as coisas, todas. Pai nosso que estais nos céus, que governa sobre todos e sobre todas as coisas. Santificado, disse Jesus, santificado seja o teu nome, Pai, porque Ele é santo para sempre e não há outro que se assemelhe igual a Ele. Por isso Ele diz, santificado seja o teu nome, Pai. Venha o teu reino, venha o teu reino a nós. Você pode, nesta tarde, levantar os teus olhos aos céus e dizer ao nosso Pai estas palavras. É o que Jesus instruiu. Venha o teu reino a nós. Que coisa gloriosa. O reino de Deus está entre nós. Seja feito a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Jesus dizendo, Pai, que a tua vontade seja feita e não a nossa.
essa palavra, eu entendo que cada vez que nós fazemos aquilo que nós achamos, nós estamos fugindo do reino de Deus e da sua palavra liberada. Porque Jesus disse, seja feito, Pai, a tua vontade. Que coisa gloriosa, amados. Tanto na terra como nos céus. Eu entendo que a vontade de Deus é soberana, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus reina. Ele é o governo sobre céus, terra, mar e tudo que nela há. E nesse tudo está a minha vida, minha família, meus amigos que Deus apresentou para mim. Está tudo que me pertence. Na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja feita a vontade dele sobre nós, Jesus disse. Assim na terra, ele disse, como nos céus. Que Deus seja o governo da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração. Aí ele diz, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Que bênção, que maravilha. Deus, ele é fiel. Ele nunca deixará nós passar necessidade. Esta palavra aqui garante que, ao falar com Deus, nosso Pai, ele diz que o pão nosso de cada dia dai-nos. Se nós temos o pão de cada dia, o trabalho, a vida com saúde, com alegria, é porque esta oração, ela selou essa graça na nossa vida. Aí ele diz assim, ó, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amados, é Jesus falando. Eu estou aqui para transmitir nesta tarde a palavra que Deus trouxe ao meu coração. É Jesus dizendo, Pai, perdoa-nos os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Amados, todos nós pecamos, mas existe algo que é marcante na nossa vida, aleluias, que é o perdão. Jesus disse, olha, quando nós orarmos esta oração e dizer ao Pai, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos perdoa, o nosso coração resplandece a luz, a glória de Deus. O perdão, pedir perdão, perdoar, é uma marca para a vida de todo aquele que crê em Deus. Todo aquele que confia nele, faz essa entrega. Não importa, Deus te ama, Deus Pai te ama. E quando você fizer esta oração, você sentirá um gozo, uma paz repousante que invade a sua alma. Porque você está dizendo, me perdoa, Pai. E eu também perdoo aqueles que me ofendeu, que me traiu, que me decepcionou. Aqueles que fizeram mal contra mim. Perdoa eles. Assim como Estevão disse naquele momento do apedrejamento. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Eu sou o teu servo.
Meu Deus, que nós possamos entender isso e pedir nesta oração que Deus venha nos perdoar e que nós possamos liberar perdão também sobre aqueles que nos fizeram mal. E Jesus disse: e não induzam a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Olha que grandeza, amados. Primeiro, nós devemos reconhecer Deus Pai como dono do universo, como governo supremo. Devemos reconhecer que quando nós entregamos a Ele e deixamos Ele fazer a vontade dEle na nossa vida, tudo é perfeito. Tudo. Por quê? Essa palavra, ela traz uma grande revelação. E se nós queremos sucesso, uma vida de paz, nós temos que nos colocar na vontade de Deus e não na nossa. E quando ele diz, nós liberamos isso diante de Deus, Jesus diz, e não os induza à tentação. Não deixe que eles sejam tentados, mas livra eles do mal. É Jesus instruindo nós a fazer essa oração. Por quê? Ele diz, porque teu é o reino. É de Deus. É de Deus, amados. O reino é de Deus. E nada nem ninguém poderá impedir quando nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo Ele como Senhor sobre as nossas vidas, como o único Santo, o único Salvador. Quando nós nos colocamos nessa posição e deixamos Ele fazer a vontade dEle, não a nossa, pedimos perdão, liberamos perdão, Ele nos livra de todo mal. Porque dele é o reino. Ele é supremo. Rei da glória, Rei Senhor de todos aqueles que se colocam embaixo do poder dele. Então ele governa. Teu é o reino, o poder. Todo o poder está nas mãos de Jesus. Todo o poder está nas mãos de Jesus. Tudo que nós queremos, desejamos, se for para o nosso bem, porque Deus nos conhece, está nas mãos de Jesus e Ele nos dará. Basta tão somente nós reconhecermos e orarmos conforme Ele nos ensinou. E a glória para sempre, a glória para sempre pertence a Jesus Cristo. A nossa glória é sermos achados, amados por Deus antes mesmo de nós conhecer Ele. Essa é a nossa glória. A nossa glória é olhar para os céus e saber que Deus reina e governa e que nós temos um Deus tremendo, poderoso e santo, ao qual nós entregamos toda a honra, toda a glória, todo o poder a Ele, que é o único Senhor, Salvador, Santo, a Ele. Toda a honra, toda a glória, todo o poder para sempre. Amém. Que todos sejam grandemente abençoados. E orem o Pai Nosso,
de manhã e à noite, e você viverá maravilhas de Deus. A paz que reina sobre nós, ela vem através da palavra de Jesus. A sua presença é poderosa em nós. Sejam todos abençoados ricamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.